Olá, amigos. Está no ar Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. Muito obrigada por sua companhia. É uma alegria estarmos aqui. Vamos orar aproveitando as vibrações de Chico Xavier. Oremos por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga. Oremos. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Embora seja uma das funções humanas mais primitivas, a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Sim, a mediunidade começa a deslanchar junto ao ser humano. É natural que seja assim, porque ela evolui com o próprio ser. Na longa trajetória do átomo ao arcanjo, em busca da espiritualidade superior, o espírito tem vindo a estagiar em incontáveis reencarnações sucessivas nos organismos mais diversos, dos cristais atômicos aos seres pluricelulares, passando por toda a escala zoológica, dos animais irracionais aos homens primitivos e atuais. E aos poucos, lentamente, ele vai se despojando da animalidade grosseira. Neste longo trajeto evolutivo, o princípio espiritual ou inteligente vem se individualizando. E hoje, podemos dizer que não se encontra nem na metade do objetivo a ser alcançado, que é o de atingir o estágio de anjo ou de aperfeiçoamento superior. Por isso, é fácil compreender as dificuldades da criatura humana em aceitar o estudo e o exercício da própria faculdade mediúnica. Quem está à frente dos centros espíritas sabe como é difícil os médiuns pegarem o serviço sem olhar para trás, não é mesmo? Não se pode esquecer que esta faculdade, a mediunidade, é neutra e ela independe de raça, religião, classe social e, na maior parte dos casos, até da evolução espiritual.
A mediunidade está por toda parte. Não é privilégio dos espíritas. Por isso mesmo, é necessário fazer a distinção entre mediunismo e mediunidade. Será que existe? Sim. Referimos-nos ao mediunismo quando a faculdade é conservada em estado bruto e exercida de modo empírico, sem que o médium se submeta à disciplina. Essa disciplina é conferida pelo estudo, pela reforma íntima, que significa empenho em domar as más inclinações. E sem lapidação da conduta moral, de conformidade com as lições de Jesus, dificilmente a faculdade terá emprego útil. Pelo contrário, o uso do termo mediunidade pressupõe a busca de disciplina. E essa disciplina é alicerçada no estudo construtivo e na aplicação útil, o que significa doação inteiramente gratuita dos dons recebidos da providência divina. Por esta razão, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos de espírito reto, para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Mas no estudo da mediunidade, é preciso deter-se na questão da especialidade. O que é isso? É que nós temos que pensar que é importante nós termos disciplina, que ela é necessária para o bom desenvolvimento do médium. Ensina Kardec que este estudo é necessário não só para os próprios médiuns, mas também para os pesquisadores, que precisam de escolher entre os mais aptos. O espírito Sócrates reforça essa necessidade na seguinte passagem: limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter bons resultados. Não é raro ver-se, infelizmente, médiuns que não se contentam com as faculdades recebidas e que aspiram, por amor próprio ou por ambição, possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem famosos. Essa pretensão tira-lhes a mais preciosa qualidade, a dos médiuns seguros. Essa mensagem dada por Sócrates a Allan Kardec, que consta da codificação, ela abre os nossos olhos para a necessidade que temos de estarmos mais seguros exercendo um tipo de mediunidade, como, por exemplo, a psicofonia, ou a psicografia, ou a mediunidade de cura. Emmanuel também nos traz orientação nesse sentido. Reconhecemos que o homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germen, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra, e temos de considerar que a especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária.
Especialização, portanto, é aquela mediunidade que é focada em uma delas. O médium psicógrafo, o médium psicofônico, o médium de cura, etc. O próprio benfeitor espiritual deu um exemplo muito claro do que é especialização ao médium Chico Xavier, seu tutelado. Segundo testemunhas, o mentor materializou-se, certa vez, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, numa das aparições mais extraordinárias de que se tem notícia. Emmanuel materializou-se todo revestido de uma túnica brilhante que tinha à frente, em destaque, marchetada de luz, a constelação do Cruzeiro do Sul. Com a finalidade de dar um recado aos participantes, colocou um ponto final na realização dessas sessões, que contavam também com a doação ectoplásmica de Chico Xavier. Porque Chico Xavier concentrava também as suas energias junto com o médium Peixotinho. Mas Emmanuel disse que Chico deveria concentrar as suas energias mediúnicas na recepção de livros, porque essa era a sua missão principal. A especialização em mediunidade é, pois, uma necessidade. Cada médium deverá obedecer aos desígnios do mais alto, de comum acordo com o seu guia e protetor, a fim de descobrir a melhor forma de ser útil e render mais. Por tudo quanto vimos, cremos ser muito justa a observação de André Luiz. A mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Vemos, assim, com as palavras finais de André Luiz, que o médium tem necessidade de burilar o seu perispírito. Para isso, ele tem que empregar os seus atos, as suas palavras e os seus pensamentos no cultivo das boas obras, no cultivo da caridade. Por quê? Porque o perispírito é um dos elementos fundamentais para o exercício da mediunidade. Ao lado do perispírito, nós temos uma dependência física, a glândula pineal. Pois bem, o perispírito, para ser iluminado, para se transformar, para conseguir ter o brilho de uma renovação, ele precisa praticar a caridade. Caridade nos atos, nas palavras, na maneira de agir. Caridade, porque é ela que vai iluminar o perispírito. E o perispírito é um elemento fundamental para o funcionamento da mediunidade. Assim, pois, todos nós que ingressamos na escola da mediunidade para aprender, temos de colocar o dístico do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, como meta prioritária de nossas vidas. Há muitas pessoas que acham que nós podemos funcionar como médiuns independentemente da moral. Sim, nós podemos.
No entanto, para que a mediunidade cumpra um dos seus objetivos fundamentais, que é melhorar e aperfeiçoar o ser humano, nós necessitamos de agir de conformidade com a caridade, com o amor, porque somente esse sentimento sublime é capaz de aperfeiçoar o nosso perispírito. E a mediunidade, então, estará cumprindo o seu dever prioritário, que é o de nos transformar por dentro. O programa Portal de Luz tem o apoio cultural de... Ligue 5585-1977 e assine a Folha Espírita. Assinando agora, por 2 anos você ganha um livro da editora Fé, inteiramente grátis. Fundada em 18 de abril de 1974, a Folha Espírita leva informação e qualidade até você. Ligue 5585-1977 e assine a Folha Espírita. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Voltamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Se você deseja saber mais sobre os nossos produtos, é só telefonar para São Paulo ou passar um e-mail, conforme você vê na telinha. Teremos prazer em atender. Agora é a vez da professora Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Vamos acompanhá-la. Queridos amigos, queridas amigas, há algum tempo atrás eu tive a oportunidade de trazer aqui no nosso programa uma reflexão sobre o mal que a ingestão de bebidas alcoólicas acarreta ao ser humano. Hoje, atendendo à sugestão de um amigo, telespectador e leitor da Folha Espírita, volto ao assunto, pois acredito que não seja demais repetir. Droga lícita disponível em qualquer supermercado e à venda em qualquer portinha de bar, o consumo de bebida alcoólica é promovido pela própria televisão nos filmes e novelas, que o associa a cenas de glamour e ascensão social. Como ando muito de metrô, em horários que este meio de transporte transitam bastante jovens, é comum escutar comentários sobre a noitada do final de semana, do quanto beberam e em tal e tal balada. Open bar é a expressão bastante comum entre os jovens, que significa que na festa ou balada a bebida era à vontade. Quem já teve a oportunidade de andar na madrugada de sábado para domingo em alguns bairros de São Paulo, considerados point, pelo grande número de barzinhos e baladas, provavelmente já tiveram a triste oportunidade de presenciar cenas deprimentes, envolvendo jovens totalmente fora de si, parecendo zumbis abobalhados. Quem tem na família também um dependente alcoólico sabe o quanto é sofrido conviver com alguém com este problema e o quanto é triste e difícil ver uma pessoa amada decair tanto, vítima dessa droga. A luta para combater este mal é árdua e quase insana. O que podemos fazer? Em primeiro lugar, cultivar a paciência, que é sempre a melhor conselheira para lidarmos com o irmão ou a irmã que caiu nas garras do vício. Certa vez, ouvi uma palestra de um médico especialista lá daquela instituição chamada Bezerra de Menezes, que fica na cidade de São Bernardo do Campo. Ele apresentou, na ocasião, um estudo que apontava que a dependência química
e no caso ele estava falando especificamente de álcool, tem a sua raiz em algum problema psicológico, mas também há uma predisposição orgânica. Infelizmente, parece que os jovens passam por uma espécie de iniciação. Mas com o passar do tempo, parte deles, quando adultos, beberão eventualmente e outros nem vão beber mais, enquanto que outros, lastimavelmente, vão se tornar dependentes em função da predisposição psicológica e química do seu organismo. O papel primordial da família como agente combatente desse mal é fundamental. Os pais, além de dar o exemplo, sem abusos no consumo de bebida, devem passar aos filhos valores morais desde pequenos. Responsabilidade, respeito ao próximo, disciplina consigo mesmo. Saber divertir-se sem exageros, valorizar e priorizar o trabalho e os estudos e responder por seus atos. Por isso, por fim, sugiro contar às crianças e jovens, sempre que houver oportunidade, a seguinte história popular do folclore israelita que encontramos no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier. A história é mais ou menos assim. Noé, o patriarca, após o grande dilúvio, preparava a terra ainda molhada para o plantio da primeira vinha, quando o espírito das trevas apareceu perguntando insolente: "Que desejas levantar agora?" "Uma vinha", respondeu Noé sereno. E o sinistro visitante perguntou-lhe sobre as qualidades do fruto, ao que o ancião lhe respondeu: "Serão frutos doces e capitosos. As pessoas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo, depois de colhidos. Além disso, fornecerão milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho saboroso, elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso." "Exijo sociedade nessa lavoura", gritou Satanás. Noé, submisso, concordou, sem restrições, com a sociedade. Assim, o gênio do mal passou a adubar e regar a terra. Logo depois, com a intenção de exaltar a crueldade, ele retirou 4 animais da arca e passou a adubar a terra com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. Assim, conta a lenda que quantos se entregam ao vício da embriaguez apresentam os trejeitos e os berros sádicos do bode ou a agressividade do leão, quando não caem na estupidez do porco ou na momice dos macacos. Pensemos nisto. Até o próximo programa. Caros amigos, hoje nossa viagem pela história de nosso país nos leva até os rincões da velha Minas Gerais, onde vimos ecoar os primeiros esforços para a pavimentação de nossa caminhada, independente das diretrizes lusitanas, que até então eram responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Mais à frente, poderemos voltar a este tema e entender também os reais motivos de termos sido colonizados pelos nossos irmãos portugueses. Em uma próxima oportunidade, inclusive, vamos relembrar uma linda passagem de nosso querido Chico Xavier, ao se referir à rainha Isabel de Aragão. Sem dúvida, voltaremos a esse tema. O talento literário de Humberto de Campos é indiscutível, e ainda mais admirado por seus dotes de repórter do além, capaz de nos trazer em detalhes passagens vivenciadas no plano espiritual que muito nos enriquece as reflexões. Isso fica muito evidenciado nas páginas de Crônicas de Além Túmulo, obra também psicografada por Chico Xavier.
E diante de nosso empenho em entendermos os momentos atuais e trazer à tona ensinamentos que nos impulsionem o processo de transformação, nos deparamos com a passagem do livro que relata a noite de 21 de abril de 1937. Humberto de Campos nos relata sua participação na noite de comemoração da Inconfidência Mineira e compartilha os detalhes do acontecimento e, mais precisamente, seu encontro com Tiradentes. Logo nas primeiras trocas de palavras, diante da admiração de Humberto, percebemos a nobreza da alma de Tiradentes. Ao dizer: "Meu amigo", declarou com bondade: "Antes de tudo devo afirmar que não fui um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente a causa de minha terra." Quanto à Inconfidência de Minas, não foi propriamente um movimento nativista, apesar de ter aí ficado como roteiro luminoso para a independência da pátria. Hoje, posso perceber que o nosso movimento era um projeto por demais elevado para as forças que podia contar o Brasil daquela época. Reconhecendo como idealismo, eliminou em nosso espírito todas as noções da realidade prática, mas estávamos embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa, através da educação universitária. Essa passagem já nos faz refletir que todo e qualquer acontecimento desta envergadura é orientado e dirigido pelo plano espiritual e encontra nos corações compromissados com a evolução da orbe a força realizadora. Mas onde culminaria tal consciência de liberdade? Estaria nosso povo, depois de tantos anos, mais maduro? Vejamos o que disse Tiradentes em 1937 a Humberto de Campos sobre os momentos que estavam vivendo. "Quanto ao Brasil atual, qual a vossa opinião a respeito?", questionou Humberto de Campos. "Apenas a de que não foi atingido os nossos sonhos. A nação ainda não foi realizada para criar-se uma linha histórica, mantenedora de sua perfeita independência. Todavia, a vitalidade de um povo reside na organização da sua economia, e a economia do Brasil está muito longe de ser realizada. A ausência de um interesse comum em favor do país dá causa não mais à derrama dos impostos, mas ao derrame das ambições, onde todos querem mandar sem saberem dirigir-se a si próprios." Cremos que essa colocação de Tiradentes de 21 de abril de 1937, dirigida a Humberto de Campos, tem muito a nos ensinar, passados 76 anos dessa afirmação. Nossos dirigentes continuam a ignorar o interesse comum e a agirem em causa própria, e com isso ampliando o descompasso evolutivo de nossa nação. Oremos para que os sublimes desejos do Marte da Inconfidência possam começar a ganhar força, para que tenhamos em nossa pátria, por parte dos dirigentes, uma consciência mais voltada para as necessidades de nosso povo. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.